Imagina um exército inteiro, paralisado há 40 dias, com medo de um homem só. Ninguém tinha coragem de dar um passo à frente. Soldados treinados, adultos, experientes, todos travados. E quem finalmente enfrenta esse gigante não é o general mais forte, nem o guerreiro mais experiente. É um adolescente que tinha ido ali só para levar comida aos irmãos. Essa história você provavelmente já ouviu, mas eu duvido que já tenha parado para reparar no detalhe que muda tudo, e que talvez seja exatamente o que você precisa ouvir hoje, se tem um gigante parado na sua frente agora. A passagem primeiro, Samuel 17, alguns versículos centrais, 32 e 45. Então Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Reflexão. Vale contextualizar a cena. Golias media quase 3 metros. Sua armadura sozinha pesava mais do que muitos homens da época. Ele desafiava o exército de Israel havia 40 dias seguidos, e ninguém, nenhum soldado, nenhum general, nem o próprio rei Saul, que era descrito como o homem mais alto de Israel, teve coragem de aceitar o desafio. 40 dias de medo coletivo, instalado, normalizado. E é nesse cenário que aparece Davi, não como soldado, mas como o irmão mais novo que foi levar pão e queijo para o acampamento a pedido do pai. Ele nem deveria estar ali, tecnicamente. E quando ele ouve o gigante gritando ameaças, a reação dele intriga. Enquanto todo mundo via um problema grande demais, ele fez uma pergunta simples: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Repara na diferença de perspectiva. Os soldados mediam Golias contra o tamanho deles mesmos e perdiam antes de começar. Davi media Golias contra o tamanho de Deus. E isso muda a equação inteira. O gigante não ficou menor. Mudou foi a referência usada para medi-lo. Quando Davi se oferece para lutar, Saul tenta colocá-lo na própria armadura, capacete, couraça, espada. Faz sentido. Era o equipamento disponível, testado, profissional, mas Davi tira tudo aquilo porque não conseguia nem andar direito com o peso. Ele vai enfrentar o gigante com o que já conhecia, uma funda e 5 pedras lisas do riacho. Isso é um detalhe fácil de pular, mas ele é importante. Davi não tentou lutar por a batalha com ferramentas que não eram dele. Ele usou o que já tinha treinado, o que já conhecia, e confiou que Deus usaria justamente aquilo. Então vem a frase que resume o coração de toda a história. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias tinha metal, Davi tinha uma funda, 5 pedras e uma convicção. E o texto deixa claro: a vitória não veio da qualidade das armas, mas de quem estava por trás delas. Isso não significa que coragem substitui preparo, nem que basta ter fé e ignorar o perigo. Davi já tinha enfrentado leão e urso cuidando das ovelhas do pai. Ele tinha experiência real com aquela funda. A questão não é agir sem preparo algum. É que o preparo sozinho, sem essa convicção maior, não teria sido suficiente para mudar a mente de um exército inteiro paralisado pelo medo. Então, se hoje existe um Golias parado na sua frente, uma situação grande demais, um problema que já paralisou você há dias, semanas, talvez meses, talvez a pergunta não seja como eu fico do tamanho disso. Talvez seja com o que você está medindo o tamanho do seu problema, porque o gigante nunca diminui olhando para ele. Ele diminui quando você muda a referência. Transição para a oração. Vamos levar isso à oração agora. Oração, Senhor. Eu reconheço que existe hoje um gigante parado na minha frente. Uma situação que parece grande demais, que me faz sentir pequeno, travado, com medo de dar o primeiro passo. Neste momento, nomeie silenciosamente diante de Deus o gigante que você está enfrentando. Confesso que muitas vezes eu meço meus problemas comparando com minhas próprias forças, e é aí que eu me sinto derrotado antes mesmo de começar. Ajuda-me a mudar essa referência. Ajuda-me a lembrar que a batalha não depende só do meu tamanho, mas de quem caminha comigo. Dá-me coragem para agir com o que já tenho em mãos,
sem esperar ter recursos perfeitos para começar. Lembra-me de que já me sustentaste em outras batalhas antes desta, como sustentaste Davi antes mesmo de Golias aparecer. Que eu não fique paralisado pelo medo coletivo, pelas vozes que dizem que é grande demais, impossível demais. Que eu dê um passo à frente, mesmo pequeno, confiando que tu estás no controle do resultado. Em nome de Jesus, amém.